comecei aqui no canal Macetes de Mãe uma minissérie sobre os 4 temperamentos da criança. Criança colérica, criança sanguínea, criança fleumática e criança melancólica. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês as características da criança colérica e como você deve agir com crianças que têm esse tipo de temperamento. Olá, mamães e papais! Hoje eu vim trazer aqui para vocês o detalhamento, do temperamento da criança colérica. Comecei uma minissérie aqui no canal Macetes de Mãe sobre um tema que eu adoro. Eu gosto bastante de ler sobre isso, de assistir vídeos sobre isso, porque eu consigo identificar bem claramente os meus filhotes dentro desses comportamentos e eu tenho utilizado muitas dicas, para eu agir com eles e isso tem me ajudado bastante. Aí eu pensei, poxa, se tá fazendo efeito por aqui, se eu tô conseguindo lidar com o meu sanguíneo, com o meu colérico de uma forma mais fácil, isso pode ser útil também para outros pais. Só que daí tem uma questão, a gente precisa identificar qual que é o temperamento predominante do nosso filho para poder agir. Como é uma criança com temperamento colérico? Uma criança com temperamento colérico, geralmente, ela apresenta características de personalidade bem específicas, tá? Vou apresentar elas aqui para vocês, alguns comportamentos, características, e vocês vão conseguir distinguir os filhotes de vocês aí dentro. Assertividade. Então, uma das primeiras características que a gente pode falar de uma criança colérica. A criança colérica, ela tende a ser naturalmente assertiva, a expressar o que ela quer, a opinião dela, o desejo dela, de uma forma bem direta e bem firme. Então, é aquela criança que chega e diz assim, eu não vou, eu não quero. Eu não vou fazer tal coisa, eu não quero fazer tal coisa, ou eu quero fazer tal coisa. E ela insiste, ela sabe o que ela quer isso. E ela insiste, ela não vai chegar e vai dizer, sei, eu tô pensando, pode ser. Não, ela quer ou ela não quer. Outra característica de grande parte das crianças coléricas é que elas não têm medo de tomar a iniciativa, tá? Elas não têm medo, elas tomam a iniciativa das coisas. Só que tem uma característica aqui bem importante, que elas tendem a se dedicarem e a serem proativas apenas nas coisas pelas quais ela se interessa. Então, é uma criança que vai atrás, que faz, que acontece, que é assertiva, que toma iniciativa, mas para aquilo que interessa para ela. Porque se ela não tiver muito interesse, ela não vai se dedicar. Então, o que eu vejo? Meu filho, por exemplo, o Leonardo, ele é uma criança colérica. Então, criança colérica toma iniciativa. Aí você poderia dizer, nossa, ele é uma criança que faz tudo. Não, ele toma iniciativa para aquilo que ele curte. Futebol, por exemplo, ele adora, ele vai tomar iniciativa, ele vai fazer, ele vai acontecer. Nas outras coisas que não interessam tanto, já não é assim. Então a gente tem que saber desse ponto, desse detalhe aí para depois saber lidar com a criança. Gente, uma outra característica extremamente presente também na criança colérica é a competitividade. E a gente percebe, por exemplo, eu percebo a questão da diferença dessa característica aqui em casa, porque eu tenho um filho colérico e um filho sanguíneo. O meu filho sanguíneo, ele é zero competitivo. Ele é como eu não sou uma pessoa competitiva. E o meu filho colérico, ele é extremamente competitivo. E aí eu vejo isso bem claro nele. Essas crianças que são coléricas, que são competitivas por natureza, elas gostam de competir em jogos e atividades e ao mesmo tempo elas podem ficar muito frustradas quando elas não vencem. Então, ao mesmo tempo que essa competitividade é boa, porque impulsiona a criança a ir atrás, das coisas ou fazer muitas coisas por conta de ser competitivo, por outro lado, traz um lado negativo, que é assim, eu sou competitiva, eu gosto de participar, eu gosto de tentar, eu gosto de ser melhor, eu gosto de fazer. Agora, se eu não vou tão bem, eu me frustro de uma maneira que eu desabo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Impulsividade. Gente, as crianças coléricas, elas agem bastante impulsivamente. Então, elas agem antes de pensar, elas saem fazendo, e isso pode resultar em decisões apressadas ou em comportamentos que não necessariamente são positivos. Então, o Léo, por exemplo, quando ele pede uma coisa, ele é assertivo, ele pede uma coisa, ele quer aquela coisa. E aí ele recebe um não, e aí ele se frustra. Qual que é a atitude dele? A impulsividade da insatisfação e da frustração dele faz com que ele exploda, ele fique bravo e vira aquela coisa. Ele é extremamente explosivo. Outra característica que tem bem a ver também com isso que eu acabei de explicar aqui é a intensidade emocional. Então são crianças que tendem a experimentar emoções de forma intensa. Elas ficam facilmente irritadas, elas ficam zangadas e ao mesmo tempo elas também ficam muito entusiasmadas. Então são aquelas crianças assim que é né? Então assim, entusiasmou, curtiu, que maravilha, eu
quero participar. Agora frustrou, desandou, tá lá embaixo. Eu tenho um exemplo também pra dar do meu filhote colérico. Teve uns dias ali que o Léo tava fazendo muito gol, ele ama futebol, né? Então era gol pra cá, gol pra lá, e ele tava fazendo sucesso nos jogos, e tava indo muito bem, e muito elogio, então ele tava assim, ó, felicíssimo, entusiasmadíssimo. Aí teve um jogo que ele jogou mal. Gente, um menino se frustrou de uma maneira. Então eles são 880, né? Ou eles estão lá em cima ou eles estão aqui embaixo. Eles são bem expansivos e deixam claro o que eles estão sentindo. O que também é característico aqui nesses comportamentos da criança é, ela tem acessos de ira, acessos de cólera, de raiva, e elas acabam muitas vezes chutando e batendo, e elas agem com teimosia. Então são aquelas crianças bravas, brigam, ficam com raiva fácil, chutam, batem. E aí a gente às vezes fica pé da vida com aquele comportamento, mas tem a ver com o temperamento da criança, que é dela, é característico. A gente tem que saber lidar e tem que ajudar a criança a lidar com isso. Outra coisa, elas não sabem lidar com a derrota. Gente, como elas são competitivas, as crianças coléricas, elas tendem a ter uma grande dificuldade para lidar com a derrota e com a frustração. E aí, quando elas não conseguem algo que é desejado, isso pode levar a essas reações emocionais que eu falei aqui para vocês. Liderança. Essas crianças também frequentemente assumem papéis de liderança em grupos de outras crianças e elas gostam de estar no controle. Então, muitas vezes, mesmo que a criança seja mais tímida, não seja uma criança extrovertida, que é o caso, por exemplo, do Léo, ele não é uma criança extrovertida, ele não é uma criança expansiva, né? Aquele amigão de todo mundo, mas ele tende a assumir comportamentos de liderança nos grupos. Ele gosta de estar na liderança, ele gosta de estar no controle. Perseverança. Então são crianças que têm iniciativa, que se mobilizam pelos seus ideais, que prezam fortemente a verdade, né, a justiça e tratam com entusiasmo aquilo que lhes interessa. São extremamente exigentes, gente, eles não aceitam qualquer coisa, tá? E essas características a gente pode empregar, né? A gente pode empregar elas pelo lado do idealismo ou pelo lado do egoísmo, né? E a gente pode pensar assim, poxa, tem esse lado forte, né? Esse lado de querer conquistar, de competir, de querer fazer acontecer. Para que lado a gente leva? Para um idealismo de fazer as coisas por bem ou para um lado de egoísmo e de vaidade? Fisicamente, as crianças coléricas também elas têm algumas características. Então elas costumam ter uma silhueta mais compacta, uma cabeça imponente, uma nuca larga e os membros eles são relativamente curtos em relação ao tronco. Eu fiquei observando o meu filhote e realmente eu percebi assim que o Léo é uma criança que ele não é uma criança miudinha, ele é uma criança que o peso dele, se você pegar, ele é forte, ele é parrudo. Diferente do meu filho sanguíneo, que ele é todo levinho, né? O andar dele é resoluto, ele é dinâmico, ele pisa forte com o calcanhar. Então eu sei claramente quando é o Léo e quando é o Caê que tá andando aqui em casa, porque o Caê parece assim que é o passarinho que tá andando. E o Leonardo parece que vem vindo um elefante andando, porque a pisada dele é forte. Agora vamos lá. Eu falei sobre a criança colérica, já fiz você enxergar ou não o seu filho aí. Como que você lida com esse serzinho? Bom, para lidar com uma criança de temperamento colérico, tem que ter paciência, tá? Pode ser bem desafiador, mas também pode ser extremamente gratificante, tá? E eu vou trazer aqui para vocês então algumas dicas. Primeira dica, estabeleça limites claros, tá? Esse tipo de criança, ele precisa de regras e limites claros, porque isso vai ajudar a canalizar a assertividade da criança de forma positiva. Então é aquela criança que você tem que deixar claro para ela, não pode deixar solto, você tem que deixar claro, ó, o horário da TV, do videogame é esse, tal dia não tem, o horário da tarefa é isso, você tem que escovar o dente todos os dias, você estabelece a regra, você estabelece o limite e você faz a criança cumprir, você tem que ficar em cima, não pode deixar solto, tá? Você tem que ensinar para essa criança habilidades de autorregulação. Como ela é uma criança explosiva, como ela é uma criança, né, que tem esses rompantes, você precisa ajudar ela a controlar os impulsos e as emoções dela, tá? Uma forma é uma prática de respiração profundo, né? Utilizar com ela estratégias de resolução de conflito, em algumas situações levar essa criança para um tratamento, né, para uma avaliação com um psicólogo, que às vezes ajuda a deixar a criança falar mais, abrir, expor seus sentimentos. Mas é importante ela aprender de alguma forma a lidar com aqueles rompantes que ela tem dentro dela. Gente, elogiar o comportamento positivo da criança tem uma eficácia no comportamento que vocês não fazem ideia. Eu sei porque eu uso aqui. Então, toda vez que você reforça aquilo que é bom no comportamento da criança, você incentiva a criança a fazer de novo aquilo de uma forma positiva. Então, o que eu vejo aqui em casa? O Léo, ele é ótimo em matemática, ele não é tão bom assim em português.
Então o que eu faço? Toda vez que ele vai bem, eu sempre elogio matemática por consequência, porque ele vai bem, então não tem como não elogiar, mas eu elogio muito quando ele vai bem no português, na gramática, quando ele acerta. E o que eu percebo? Que quando ele é elogiado naquilo, parece que ele brota, e aí ele fica mais entusiasmado a fazer aquilo. Então a gente tem que sempre elogiar aquilo que a criança não é tão boa quando ela fez aquilo muito bem. Ela vai se sentir estimulada a se dedicar mais àquilo. Ah, gente, outra coisa que a gente precisa fazer para essa criança é oferecer atividades desafiadoras. Então você tem que proporcionar para ela oportunidade, né, dela se envolver em atividades competitivas ou desafiadoras para ela canalizar a sua energia de uma maneira saudável, porque essa criança ela tem muita energia, ela tem energia. Então o que você pode fazer? Por exemplo, o Léo, se tá em casa à tarde, não tem o que fazer, ele vai ficando irritado, ele vai ficando estressado. Aí tem que dizer, Léo, bora, vamos lá. Desafio para você, quero que você vá lá pro jardim e faça embaixadinha. Seu desafio é fazer 20 embaixadinhas. Você tá desafiado, quero ver você fazer 20 embaixadinhas. Ele vai lá, não fiz 20, fiz 15, ele vai, até que ele chega nas 20 e diz, mãe, agora vamos aumentar. Então é legal a gente estimular essa criança, tá? Ser paciente, tá? Então reconheça que a criança pode se frustrar facilmente, essa criança vai se frustrar, ela tende a isso. E ajude a aprender a lidar com a derrota e a frustração de uma maneira construtiva. Outra coisa, gente, anota essa dica, é importantíssima para criança colérica. Não dê ordens, mas convença ela através do coração, tá? Evite dar bronca na frente das pessoas. O que é isso? Você não pode chegar para criança colérica e dizer assim, você vai fazer isso, agora você vai ter que fazer a tarefa porque é o horário da tarefa. Não, conversa com ela. Filho, o que a gente combinou? Né? Eu fiz a minha parte. A gente conversou, eu disse que se você, pra você querer depois do seu horário da brincadeira, você tem que fazer a sua parte. Mostre que você confia no seu filho e oriente as suas atividades de forma a ajudá-lo a cuidar de detalhes e também de forma a eles serem constantes, tá? Um exemplo, estimulá-los a organizar com cuidado o seu material e as atividades da escola e repetir sempre as metas concretas que foram fixadas. Então são crianças que você precisa sempre retomar com elas aquilo que vocês estabeleceram. Na escola, uma forma de agir com a criança colérica é incentivar elas através do emprego da ação, pois elas têm muita iniciativa, então faça ela agir, tá? São crianças que normalmente não gostam de chegar atrasadas e que elas ficam muito contentes quando elas recebem uma tarefa onde elas possam mostrar para a classe, mesmo os mais tímidos. Eles têm essa característica, eles gostam de mostrar para a classe. Então, quando, por exemplo, a professora escolhe a tarefa deles para mostrar para a classe, usa a tarefa deles como gabarito, é uma criança que ela gosta, ela se sente ali elogiada, ela fica feliz e ela tende a colaborar mais. Gente, o vídeo foi longo, mas tinha muita informação útil para trazer para vocês. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, fiquem ligados porque vem mais 3 vídeos sobre os outros 3 temperamentos das crianças. Um beijo e até a próxima!